Olá pessoal, tudo bom? Vamos lá para a nossa aula de arte dessa semana? Então, essa semana e na semana seguinte nós vamos fazer um rápido estudo sobre as fábulas, certo? Eu acredito que vocês, se não estudaram, vocês vão estudar ainda, porque em literatura, em português, porque as fábulas elas são histórias bem interessantes de ser trabalhadas. Então eu vi nesse assunto a possibilidade de trabalhar com vocês nas aulas de artes. Por quê? A fábula, aqui eu vou ler aqui para vocês, ó. A fábula é uma narrativa de caráter ficcional e que usa a alegoria para construir seus sentidos. Os animais, que são os personagens, possuem características humanas, como a ganância, preguiça, inveja, sabedoria, astúcia. Por meio dessas características, os personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção do ensinamento. Então, a fábula é isso. Elas sempre são, os personagens principais são animais, né? E são histórias que elas sempre têm ensinamentos, né? Sempre tem aquela moral da história no final, sempre tem uma moral da história, sempre tem algo a mais para ensinar. Não é só uma simples historinha, ela tem algo assim além daquilo que está sendo contado. Tem uma questão muito de interpretação, de que tem sempre, como se diz, uma lição de vida, certo? É muito interessante. Então, assim, para vocês, eu vou enviar uma história, né, uma fábula, e vocês vão pesquisar. Vocês pesquisem na internet sobre a fábula que eu vou passar para vocês e vocês vão fazer um desenho, no caderno de desenho mesmo, de acordo com aquela história, certo? Vocês vão pesquisar, vão ler a história, vão interpretar e depois vão passar para o papel, fazer uma ilustração daquela história, daquela fábula que vocês leram e vocês pesquisaram. Então, assim, na fábula ela tem todo um cenário, tem toda uma construção em volta dela. Então, vocês vão pegar os personagens, vão desenhar os personagens. Na maioria das vezes, tem muitas fábulas que elas descrevem o cenário que está acontecendo, tal. Então, assim, vocês vão fazendo de acordo com aquilo que vocês vão lendo. Vocês podem começar o ideal, iniciar fazendo aquele cenário que descreve na fábula, e ali você vai desenvolvendo seu desenho, vai colocando, inserindo os personagens, e ali vai criando todo aquele desenho, certo? Vocês, por favor, não vão fazer só um desenho e colocar ali, só os dois personagens, por exemplo, principais da fábula. Não, vocês têm que desenvolver um desenho completo, certo? Com os personagens, com todos os elementos que fala da narrativa, porque muitas vezes descreve detalhes ali daquele local, então vocês vão colocar todos os elementos correspondentes, tá bom? E assim, é bem interessante, porque vocês vão estar estudando a fábula, vocês vão estar conhecendo melhor esse tema e vão tendo essa questão da criatividade de vocês, porque vocês vão desenvolver a imaginação, vocês vão estar lendo ali e aí vão despertar na imaginação de vocês como são aqueles personagens, aquele lugar que está sendo descrito, aquela fábula que não descreveu o local, vocês já vão imaginar o local como é. É bastante interessante, certo? Então, assim, que vocês façam esse desenho, façam esse trabalho, que é muito legal, muito bom de se fazer, tá bom? Então, eu vou aguardar que vocês façam e mandem a foto pra mim, porque é bem importante eu ter esse acompanhamento, tá certo? Eu vou falar um pouco a respeito da fábula que vocês estão recebendo, para dar mais uma iluminada na mente de vocês a respeito, tá certo? A fábula A Raposa e o Leão. Ela é bem pequenininha, eu vou ler aqui rapidinho, eu vou lendo e explicando e vocês já vão tendo a noção. Tinha a raposa o seu covil bem fechado. Covil é aquela caverninha, é o canto que a raposa mora, né? Então vocês já imaginam aí, covil bem apertado, então pequeno. Ela estava lá dentro a gemer, porque estava doente. Chegou à porta leão e perguntou-lhe como ela estava, e que ia deixar-se entrar
deixasse ele entrar, porque ele queria lamber, porque tinha uma virtude na língua e lambendo-a logo havia de sarar. Então aí você já imagina, né? Já são dois personagens, a raposa, o leão e o covil. A raposa lá dentro do covil e o leão do lado de fora querendo entrar. E essa parte que se ele lamber é uma virtude. Então aí ela responde, né? Não posso abrir e nem quero. Creio que a tua língua tem virtude, porém é tão má vizinhança a dos dentes que eu tenho grande medo e, portanto, antes quero sofrer com o meu mal. Então, assim, porque ela acreditava no poder da cura do leão, mas ela também tinha medo. Por quê? Porque o leão é um predador, né? Então, assim, vocês vão ler, certo? Na pesquisa de vocês, possivelmente vai ter, assim, a moral da história, mas a questão é a interpretação do texto em desenho. Então, vocês lêem, vocês vão fazer. Aí, nesse da Raposa e o Leão, tem os dois personagens principais e tem aquele cenário também. Então, aí vocês vão inserir todos esses elementos junto com os personagens. E, quando terminar de desenhar, pintem o desenho, certo? A pintura é o complemento final do desenho de vocês, tá bom? Vou ficar aguardando que vocês enviem para mim essas fotos, tá bom? Beijinho, até a próxima aula.